Olá pessoal, nessa apresentação eu vou falar do tema unidade de medida, que tem por objetivo entregar informação para vocês ter a capacidade de identificar as unidades de medida do sistema internacional e sua relação com as grandezas físicas. Também vocês terão a capacidade de transformar unidades mediante o análise dimensional. Nessa apresentação eu vou falar de grandezas físicas e de unidades de medida. Antes de introduzir o tema, eu queria que vocês se perguntassem quais propriedades podemos medir dos fenômenos dos corpos ou das substâncias. Temos alguns exemplos delas aqui. A colisão de duas bolas de sinuca, que corresponde a um fenômeno. Quais seriam as propriedades que poderíamos medir? Então, lembrando da física, desse fenômeno podemos medir a massa das bolas, a velocidade das bolas e a energia do impacto ou a energia que cada bola tem. Do exemplo do corpo, que seria nesse caso o lápis, podemos medir o comprimento, a massa, entre outras unidades, entre outras propriedades, desculpa. E da substância, temos aí o exemplo da água contida num copo. Dela podemos medir a quantidade de matéria em massa ou em número de mol, entre outras, temperatura também. Sim. Temos, portanto, aqui a definição de grandeza física. A grandeza física são as propriedades que podemos medir dos fenômenos dos corpos ou das substâncias. Para realizar uma medição, precisamos de um sistema de medidas. Os povos antigos utilizaram partes dos corpos para realizar essas medições. E eles utilizaram esse sistema de medidas para realizar o comércio. Temos alguns exemplos nesta imagem, como a polegada, o palmo, o pé, o cúbito, a jarda e os passos. O principal problema desses sistemas de medidas é que eles não geram resultados reproduzíveis, sempre variam dependendo da pessoa que faça a medição. Este problema foi solucionado no finais do século XVIII. Em 1789, a França teve uma revolução que conseguiu depor a monarquia e instaurar um governo republicano que impulsou as transformações filosóficas, científicas, culturais, etc. O novo governo solicitou à Academia de Ciências para criar um novo sistema de medidas, baseado numa constante universal. Há pouco tempo, a Academia de Ciências criou o sistema métrico decimal, que continha 3 unidades principalmente. O litro, que correspondia ao volume ocupado por um cubo perfeito de aresta 1 a 1 decímetro. Sim? Então temos aqui um cubo perfeito, um decímetro são 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. O quilograma, ela seria a massa de 1 litro de água na temperatura superior de 4 graus centígrados. E a outra unidade, o metro, ela estava relacionada com um meridiano que passava por Paris, que neste caso seria o meridiano de Greenwich, e ela seria uma fração desse comprimento desse meridiano. Em 1960, foi aprovado o Sistema Internacional de Unidades para modernizar o sistema métrico decimal. E as medições que abrange esse sistema internacional estão relacionadas com a indústria, com o comércio e com a ciência.
Quando realizamos uma medição, obtemos um escalar, que é um número que está acompanhado por uma unidade de medida. Se esquecemos de escrever a unidade de medida, este número não terá significado. Na tabela, ou nessa imagem, mostro uma tabela com algumas unidades básicas do Sistema Internacional. Temos aqui as grandezas físicas, massa, comprimento, tempo e os nomes das unidades. E na coluna final temos as abreviaturas. Observamos que algumas abreviaturas estão escritas em maiúscula porque estão relacionadas aos trabalhos de cientistas que permitiram obter essas unidades de medida. No caso do Kelvin, está relacionado com os trabalhos de Lord Kelvin. Temos também o ampere. Essas unidades básicas, elas geram outras unidades que são conhecidas como unidades derivadas do Sistema Internacional. Então temos aqui superfície, volume, temos o nome da unidade, que seria para a superfície o metro quadrado, o símbolo MA2 e a expressão em unidades de base, as unidades básicas do Sistema Internacional, que seria MA2. A partir da frequência, o símbolo da unidade não se corresponde com as expressões das unidades de base. Normalmente, esses sistemas criavam padrões para poder comparar. Então, no caso do sistema métrico decimal, eles criaram um padrão para o metro que era uma barra de platina irídio. Esse padrão foi conservado durante muito tempo. Na França ainda se conserva, mas esse padrão foi redefinido porque ele poderia ter mudanças por causa da temperatura. Com o tempo, o comprimento pode mudar e eles foram redefinidos. Atualmente, o padrão do metro corresponde ao percurso coberto pela luz no vácuo, nessa fração de segundo. Outro padrão do sistema métrico decimal era o quilograma, que também correspondia a um cilindro que estava de platina irídio, que estava guardado no vácuo. Atualmente, esses tipos de unidades estão sendo redefinidas em função de constantes físicas. No caso da massa do quilograma, ele foi redefinido em função da constante de Planck, e já falamos do padrão do metro, que está redefinido em função da velocidade da luz no vácuo. Para facilitar a escrita, são utilizados alguns prefixos. Sim? Esses prefixos, então, estão acompanhando as unidades. Temos aqui alguns exemplos de prefixos: giga, mega, quilo, deci. A abreviatura que é utilizada, que será a abreviatura que vai acompanhar a unidade, o significado em potência, e elas são utilizadas para indicar frações ou múltiplos decimais. Então temos aqui embaixo alguns exemplos: 0,00003 metros, que corresponde a 3 vezes 10 a menos 6 metros. Essa seria a notação científica. Também podemos escrever essa unidade utilizando os prefixos. Nesse caso, o prefixo seria o prefixo que utiliza a letra Mi, que indica, cujo significado seria 10 a menos 6. Então, estamos escrevendo 3 micrômetros aqui. Todas elas são equivalentes. Temos outro exemplo de segundos: 0,007 segundos equivale a 7 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou, utilizando os prefixos, utilizamos
abreviatura M, que significa mili. Sim? Então escrevemos também 7 milissegundos. 2.500 metros pode ser escrito na notação científica como 2,5, desculpa aqui o erro, 2,5 vezes 10 a 3 metros. Ou 2,5, novamente o erro, quilômetros, 2,5 quilômetros. Utilizamos o prefixo K, que significa quilo, que representa 10 a 3. Temos aqui outra tabela, que está mais completa, com mais prefixos. Temos alguns símbolos, temos as potências, as casas decimais. E é interessante que estas unidades têm algumas singularidades. Por exemplo, para a grandeza física da temperatura, a escala no sistema internacional é o Kelvin, mas comumente utilizamos os graus Celsius. E em outros países é utilizado os graus Fahrenheit. Temos aqui as equações que relacionam graus Kelvin com graus centígrados com graus Fahrenheit. Sabemos que, ou melhor, a temperatura de 0 Kelvin é conhecida como zero absoluto e corresponde à menor energia que pode ter a matéria. No caso da grandeza física, o volume, também tem alguma particularidade. No sistema internacional, a unidade de volume é metro a 3, mas normalmente em química e no comércio é utilizado o litro. O litro é igual a 1 decímetro cúbico ou a 1000 centímetros cúbicos. Essas medições normalmente são utilizadas na química para monitorar, para controlar ou investigar as reações químicas, principalmente para isso é que são utilizadas. Nessa parte final da apresentação, eu vou mostrar para vocês como realizar uma transformação de unidades. Temos aqui o primeiro exemplo, a quantos quilômetros hora equivalem 30 metros segundo a menos 1. Então, como resolver esse exemplo? O primeiro é estabelecer quais são as unidades que estão sendo dadas e quais são as que estão sendo solicitadas. Então, temos aqui 30 metros segundo a menos 1. Temos as unidades que estão sendo dadas, metros e segundo a menos 1. E as solicitadas são quilômetros hora menos 1. Portanto, precisamos das relações entre as unidades. Temos aqui metros, qual será a sua relação com quilômetros? Sabemos que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Esta primeira relação permite escrever dois fatores de conversão. Como esses dois escalares são iguais, podemos escrever esse fator ou esse segundo fator. Estão relacionados e no caso da outra unidade, que seria segundo a menos 1, ela está relacionada com horas nesta equivalência. Uma hora equivale a 3.600 segundos e podemos escrever também dois fatores de conversão. Uma hora dividido em 3.600 segundos ou 3.600 segundos dividido em uma hora. Mas aí já temos a relação, temos os fatores de conversão. Qual seria o seguinte passo? O seguinte passo seria escrever uma equação onde o primeiro que escrevemos seria o escalar que foi dado com as unidades que foram dadas, multiplicado então pelos fatores que descobrimos aí. Então temos aí o escalar que temos, que foi dado com as unidades dadas, vezes os escalares. Mas quais escalares, ou quais fatores, de conversão, quais fatores de conversão são os que vamos utilizar?
Nesse caso, vamos utilizar os fatores de conversão que permitam cancelar as unidades que foram dadas. Sim? No caso do metro, então, vamos utilizar o fator de conversão que tenha a unidade de metro no denominador. Vemos que aqui a unidade de segundo está no denominador, portanto, o outro fator de conversão deve possuir essa unidade no numerador. Então, os fatores de conversão que vamos utilizar seria o primeiro, que tem metro no denominador, e o quarto, que tem segundo no numerador. Nesse caso, vamos obter as unidades, o resultado, o novo escalar que vamos obter, estará com as unidades solicitadas. Então, seria a maneira de escrever essa equação. Multiplicamos diretamente e o resultado é 108 km/h menos 1. Temos outro exemplo que nos pede para expressar a aceleração gravitacional G, que é igual a 9,81 metro segundo a menos 2. Então, essas seriam as unidades dadas e transformá-las nessas unidades que estão sendo solicitadas em km/h menos 2. Utilizamos as mesmas relações de tempo e de comprimento. Sim? Mas aqui observamos que o tempo está elevado a menos 2, no caso dos segundos, e horas a menos 2. Utilizamos o mesmo fator de conversão, unicamente que elevamos a 2. Um fator de conversão pode ser elevado a qualquer número e a relação sempre se mantém. Fazendo isso, ficaria 3.600 segundos elevado a 2, tanto o número quanto a unidade, e aqui embaixo 1 hora elevado a 2, tanto o número quanto a unidade. O resultado, 1,27 vezes 10 a 5 km/h menos 2. Bom, pessoal, até aqui a aula. Espero que tenha aprendido muito e, por favor, realizem mais exercícios. Muito obrigado pela sua atenção.